Abram comigo a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 8. Apocalipse, capítulo 8, versículos de 1 a 13. Apocalipse, capítulo 8, versículos de 1 a 13. Amém, irmãos e irmãs? Assim diz a palavra de Deus. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então, vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, acendeu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardente em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terra, parte dos rios, e sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardente como rocha. O nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então, vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. O tema da nossa reflexão, considerando esse texto, é: quando a terra ou a criação vira púlpito. Quando a terra ou a criação vira púlpito. Deus amado, nós pedimos, como sempre fazemos, que Tu venhas neste momento, em o nome de Jesus, falar conosco. Assim sendo, que Tu possas usar-me com autoridade e poder. Que a minha voz seja a Tua voz. Que a minha boca venha se tornar, a partir de então, um instrumento do Senhor. Que o Espírito Santo conduza o meu entendimento, a minha boca, para que palavras de vida
sejam transmitidas nesta manhã, em o nome de Jesus. Amém e amém. Como vocês sabem, nos últimos dias, a Venezuela foi atingida por 2 terremotos. Prédios, casas, estradas destruídas. E mais, segundo as últimas notícias, cerca de mais de 2.600 pessoas mortas, vidas ceifadas, crise instalada, dor, sofrimento presentes. O nosso tema é quando a terra ou a criação vira púlpito. Todos vocês sabem que púlpito é lugar de proclamação, é lugar de anunciação. Assim sendo, podemos dizer que os terremotos na Venezuela nos lembra que quando a terra treme, Deus faz a criação virar púlpito para anunciar que nenhum alicerce humano é mais firme do que o seu governo soberano. Meus irmãos e minhas irmãs, quando os homens deixam de ouvir a palavra de Deus, Deus faz a criação virar púlpito, ambiente de proclamação, ambiente de anunciação. Deus transforma a própria criação em púlpito para anunciar sua soberania e advertir sobre o juízo que o mesmo providencia contra a perversidade dos homens. Apocalipse 8, dos versículos de 1 a 13, nos ensina exatamente isto. Pois a terra, o mar, os rios e os céus tornam-se um grande púlpito, que passam a proclamar que Deus é soberano, que Deus é juiz. Conquanto, nós temos que entender desde já que o púlpito da criação só possui a capacidade de comunicar juízos de Deus contra a perversidade dos homens. Não possui a capacidade de comunicar a salvação. Portanto, nós temos que entender desde já que o púlpito da criação anuncia juízo. Só o púlpito da cruz, só o púlpito do Evangelho, só o púlpito da revelação especial que pode anunciar salvação. E também é importante, desde já, entendermos que o púlpito da criação, que anuncia somente juízo de Deus contra a perversidade dos homens, tem anunciado, tem proclamado estes juízos há mais de 2000 anos, pois Apocalipse capítulo 8, como Apocalipse capítulo 6, como Mateus 24,
anunciam eventos que têm a ver com período, precisamente, que vai da primeira à segunda vinda de Cristo. Feito estas duas observações, eu penso ser importante apresentar a vocês alguns pontos relacionados ao tema quando a terra ou a criação vira púlpito. E em primeiro lugar, a terra ou a criação vira púlpito quando Deus responde às orações do seu povo. Os primeiros versos do capítulo 8 de Apocalipse nos apresentam isto. Assim diz: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo, ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tocou o incensário e encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. O capítulo começa de maneira surpreendente. Isto porque João esperava que o 7º selo revelasse imediatamente novos acontecimentos. Mas, em vez disto, há silêncio. Uma espécie de pausa. O verbo indica um silêncio absoluto. Silêncio. Que não significa ausência de Deus, mas reverência. No Antigo Testamento, sempre que Deus se levanta para agir de maneira judicial, toda a criação era chamada ao silêncio. Nós encontramos isto no livro do profeta Abacuque, no capítulo 2, versículo 20. Depois do silêncio, aparece o altar. Isto é extraordinário. Antes das trombetas, vêm as orações, vem o clamor dos santos que haviam sido mortos, que haviam sido martirizados, pois as trombetas são respostas de Deus ao clamor destes mortos que estavam, de acordo com Apocalipse capítulo 6, versos 9 e 10, clamando debaixo do altar, para que Deus agisse com juízo contra a perversidade dos ímpios. Só em seguida é que o fogo é lançado sobre a terra. Portanto, não é resultado do acaso este juízo, mas do altar, das orações, do clamor, do povo de Deus, da igreja de Deus martirizada, perseguida. Meus irmãos e minhas irmãs, a história nunca é apenas um conjunto de acontecimentos. Ela também é um chamado para discernirmos a voz de Deus. João nos convida a olhar além
das causas visíveis e enxergar a mão invisível da providência antes das trombetas, que são juízos de Deus contra a impiedade dos perversos. Houve um altar. Antes do juízo, houve oração. Talvez o maior problema da nossa geração não seja a falta de informação, mas a incapacidade de discernir Deus nos acontecimentos da história. A oração respondida de um povo que havia sido perseguido, martirizado. Tudo quanto acontece de juízo, oriundo da própria natureza, não é resultado do acaso, mas de um Deus que governa a história, soberano, que de fato e de verdade enxerga a dor, as aflições do seu povo. Isso não significa que o seu povo não pode ser atingido por uma catástrofe natural, mas que este não é o endereço principal, o alvo principal das mesmas. Em segundo lugar, a terra vira púlpito quando a criação anuncia a soberania do Criador. Verso 7. O primeiro anjo tocou a trombeta. Depois de Deus ter ouvido a oração do seu povo, é a ideia do altar, é a ideia do incensário, e em resposta, Deus, de maneira soberana, começa a agir. E aí diz o verso 7, o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. A primeira trombeta atinge a terra. É juízo, saraiva, fogo, sangue, vegetação destruída. A primeira trombeta, portanto, tem a ver com o que tem acontecido há milhares de anos. Incêndios florestais, queimadas, secas extremas, ondas de calor. A gente viu, por meio dos noticiários, e ouviu, que na França, Inglaterra e outros países, a temperatura subiu, um calor insuportável. Isto tem acontecido hoje, como vem acontecendo desde a primeira vinda de Cristo, para sermos mais precisos. Entre 2019 e 20, vocês sabem que a Austrália foi tomada por incêndios florestais, que consumiram milhões de hectares de terras, que destruíram milhares de casas e mataram muitos animais. Em 2023, no Canadá, incêndios florestais históricos, causando neste país a mesma coisa, a terra ardendo em chamas. Isso significa
que quando a terra arde, ela prega. João retoma deliberadamente as pragas do Egito. Aqui há uma referência ao que aconteceu no Egito. Juízo de Deus àquela nação por meio das pragas. João está dizendo, em outras palavras, que o mesmo Deus que julgou Faraó continua governando a criação. A terra nunca pertenceu ao homem. Ela continua pertencendo ao Criador, a Deus. Vocês sabem que nós reformados entendemos que esta, como as demais trombetas, representam os juízos providenciais de Deus, pelos quais Deus lembra de maneira contínua a humanidade que sua autonomia é uma ilusão, que quem tem o controle da criação é o próprio Deus. Quando a terra arde em chamas, é o púlpito da criação dizendo: quem governa todas as coisas não são vocês, homens, mas Deus, o soberano, o Criador. Toda manifestação da criação nos lembra que o homem nunca deixou de ser criatura. O homem moderno age como dono da terra, e vocês sabem disto. Como o senhor da terra. Mas basta vir um incêndio, um terremoto, e qualquer outra catástrofe natural, para este chegar à conclusão que ele não tem o domínio absolutamente de nada relacionado à criação. A física, a química, quântica e todas as outras ferramentas não são capazes de dar ao homem o poder de controlar o que ele não criou. O homem moderno imagina que controla a criação. Pura ilusão, porque Apocalipse nos lembra que continuamos sendo apenas administradores daquilo que pertence ao Criador. Somos mordomos do que pertence a Deus. Cada vez que a criação revela a sua força, Deus desmonta a ilusão da nossa autonomia. A terra não está fora de controle, ela continua nas mãos do Senhor. Todos esses eventos não comunicam que a terra está agindo de maneira descontrolada. Não, ela está agindo de acordo com a perfeita e soberana vontade de Deus. Porque ela, como disse, é púlpito de advertência, de chamada ao arrependimento, de proclamação dos juízos do Deus que controla e governa todas as coisas que fazem parte da terra e do universo. Nós temos que entender que os incêndios florestais e tantas outras coisas que acontecem são os sons do juízo de Deus, advindos da criação, que nestes momentos se torna púlpito, ambiente de proclamação, ambiente de anunciação. Em terceiro lugar, nós temos que entender
que o mar e as águas viram púlpito quando Deus revela a fragilidade humana. É o que aponta os versos de 8 a 11, que tem a ver com a segunda trombeta, que atinge o mar e os rios. A terceira trombeta atinge os rios. A segunda, o mar. A terceira, os rios e as fontes. Observe que Deus toca exatamente aquilo que sustenta a vida. O mar, os rios e as fontes. Tem a ver com o comércio, com a alimentação, embarcações. O mar, quando atingido, são os tsunamis, maremotos, acidentes marítimos, contaminação dos oceanos. O mar se torna um meio de comunicação dos juízos de Deus contra a falta de arrependimento, de uma humanidade ímpia, perversa, que age na contramão da vontade de Deus. Vocês sabem que em 26 de dezembro de 2004, um terremoto submarino provocou o tsunami do Oceano Índico. O mar invadiu cidades, famílias desapareceram, centenas de milhares morreram, o mar pregou. O mar anunciou, a criação tornou-se púlpito. Quando o mar, por meio desse tsunami, como também quando acontece algum naufrágio de algum navio, cheio de suprimentos, de alimentos, que Deus está de olho no comportamento dos homens, advertindo-os, chamando-os à consciência de que precisam olhar para tudo isso e se colocarem na condição de criaturas, de servos, rios e fontes. É a terceira trombeta, tem a ver com a contaminação da água, rompimento de barragens, poluição de rios, crises hídricas. Isso tem acontecido há anos. A gente viu o rompimento da barragem Mariana e de tantas outras. Enchentes no Rio Grande do Sul, aquela que chocou o país. Isso tem acontecido no mundo há milhares e milhares de anos. Porque, como disse, esses juízes têm acompanhado a história da humanidade, especificamente, precisamente, há mais de 2000 anos atrás. Mas a gente tem alguns acontecimentos emblemáticos que revelam de maneira contundente esta trombeta, esse juízo de Deus agindo. Como que ocorreu em 26 de abril de 1986, quando os rios de Chernobyl foram contaminados por causa da explosão de uma usina nuclear. Lagos e a terra contaminados. As águas advertiram. As águas pregaram. As águas comunicaram
que existe um Deus que governa todas as coisas, e que em função da perversidade, do pecado, da desobediência, Ele usa a criação, fazendo com que ela venha se tornar púlpito, o ambiente de proclamação dos seus juízos, da sua insatisfação, do seu desprazer, no tocante à vida que os homens têm levado na terra, e como estes olham para a sua igreja, para os seus servos. Deus muitas vezes toca nossas seguranças para revelar onde realmente está o nosso coração. Ele toca na segurança da humanidade, naquilo que proporciona vida, justamente para mostrar o quão frágeis, o quão pequenos nós somos. Deus toca, Deus abala, para mostrar o quão frágeis nós somos. E é interessante observarmos que todas estas trombetas, que já atingem a vegetação, o mar, os rios e as fontes, são juízos parciais, não são juízos integrais. Por isso que são mensagens de Deus que têm a ver com o intuito de advertir, de despertar a consciência. Quando ocorrem essas tragédias, estas catástrofes, Deus está nas entrelinhas, por meio da criação, que nestes momentos se torna púlpito, dizendo nas entrelinhas: ei, homens, prestem atenção, vocês são frágeis, e portanto vocês não podem agir como vocês agem na vida, como se não existisse um Criador, um Rei, Deus, soberano, Senhor dos céus e da terra. Basta vir uma enxurrada, basta vir uma chuva forte, basta vir um tsunami, basta vir um terremoto, para todos os homens de todos os lugares deste planeta perceberem o quão frágeis, o quão pequenos são, o quão aformigados, o quão microscópicos, o quão pequenos são. São juízos parciais. Destruição parcial. É o que significa a terça parte. É uma destruição parcial. Nunca houve, de Cristo para cá, um dilúvio universal, um tsunami universal, um terremoto universal, uma poluição dos rios, da água doce, das fontes de água doce universal. Porque as trombetas que atingem estas partes específicas da criação são juízos parciais. Apocalipse 16 é o juízo, se não me engano, integral, total. É o tempo da ação de Deus julgando de maneira inexorável a humanidade. Ou seja, não há mais a ideia de despertar a consciência da humanidade para a sua fragilidade, para a grandeza de Deus. Em quarto lugar,
nós temos que entender que até os céus viram púlpito para anunciar que Deus continua reinando. Versículos 12 e 13. A quarta trombeta atinge o sol. A primeira, vegetação. Segunda, mar. Embarcações. Tsunamis. Embarcações sendo afundadas, naufragadas, os tsunamis. A terceira, os rios. As fontes de água doce se tornando amargas. A estrela de absinto que cai. Absinto significa o que é amargo. É a poluição dos rios, a morte de peixes. É a diminuição do que proporciona vida. A quarta trombeta atinge o sol, a lua, as estrelas. João amplia a cena. Não apenas a terra, agora é o próprio cosmos. Anuncia a soberania divina. Escuridão provocada por erupções vulcânicas, fumaça de grandes incêndios, fenômenos atmosféricos que reduzem a luz. Depois da catástrofe dos terremotos na Venezuela, agora, dia 30 de junho, segundo informações espalhadas pelas redes sociais, vídeos, o céu da Venezuela avermelhou-se, se tornou um céu de sangue. E segundo outro vídeo que vi, não sei se o vídeo é verídico, o céu na Flórida se escureceu de repente. Mas isso tem acontecido há milhares e milhares e há milhares de anos, aqui e acolá. Hoje, a gente vê isso com mais facilidade por causa da globalização em função da internet e da facilidade da chegada das notícias por meio da tecnologia, do smartphone, das redes sociais. Em 1815, houve a erupção do vulcão Tambora, que lançou tanta cinza na atmosfera que o mundo viveu o chamado ano sem verão. O céu escureceu, as colheitas fracassaram, a fome chegou, até os céus, neste momento, pregaram. Notem que nós temos que entender que todas as trombetas, volto a ressaltar, são juízos parciais de Deus. São juízos parciais de Deus. Criação se tornando púlpito. Quando partes dela, vegetação, o mar, os rios, o céu, são atingidos, ou são atingidas, a fim de mostrar aos homens que Deus está no controle, e não a fim de mostrar que a criação está em descontrole, que é resultado de um efeito, que é resultado de um aquecimento global, que é resultado de alguma coisa relacionada ao comportamento dos homens, a excesso de dióxido de carbono na atmosfera. É óbvio que Deus usa os meios ordinários para que isso aconteça, mas isso não significa que a criação está andando de maneira desgovernada, aleatória, além das rédeas nas mãos do seu Criador. Não! É certo dizer que tudo isto, excesso de dióxido de carbono na atmosfera, o aquecimento global, pode gerar todas essas coisas, mas são os meios ordinários usados por Deus para que isso aconteça, não para evidenciar que a criação está desgovernada, como se ela andasse com suas próprias pernas, não. Deus está no controle, Deus usa todos esses meios para que essas coisas aconteçam, porque a criação, que nós chamamos na teologia de revelação geral, ela proclama os atributos invisíveis e visíveis de Deus, para que os homens entendam que eles devem olhar
para tudo isso reconhecer que há um Criador. Logo depois da quarta trombeta ser tocada, aparece, destaca os versos finais do capítulo 8, uma águia no céu, proclamando: ai, ai, ai. Aqui indica exatamente o que eu disse no início, que o púlpito da criação não tem a capacidade de anunciar salvação, mas juízo. Porque o capítulo 8 termina com juízo. Os ais aqui são juízos de Deus. Destacando que ainda não é o fim, é uma advertência, é uma chamada à consciência, é uma proclamação, é uma anunciação de Deus à humanidade pervertida, alienada do próprio Deus, considerando o seu comportamento, a consciência de que ela precisa olhar para tudo isto, para o céu, para a vegetação, para o mar, para os rios, para a terra, para a criação de modo geral, e entender: existe um Criador por trás de tudo isto. Os sinais de Deus na história não existem para satisfazer nossa curiosidade, mas para despertar nosso arrependimento. As trombetas não foram tocadas e não são tocadas para alimentar a nossa curiosidade sobre o futuro, mas para despertar, como disse, a consciência de muitos no presente. Enquanto a criação continua anunciando a soberania de Deus, ainda existe oportunidade de arrependimento. O perigo não é apenas ver os sinais de Deus na história, é acostumar-se com eles sem jamais permitir que transforme o coração, e de fato não vão transformar. Isto porque, volto a ressaltar, o propósito de todas as catástrofes não é anunciar salvação, mas juízo. Eu concluo dizendo que quando a terra arde, ela vira púlpito. Quando as águas se amargam, elas viram púlpito. Quando os céus escurecem, eles viram púlpito. Quando a terra treme, ela vira púlpito. Mas o maior sermão não é o da criação, é o da cruz. O maior sermão não é o da criação, é o da cruz. O púlpito da criação é o púlpito do juízo. O púlpito da salvação é o Evangelho. É a cruz de Cristo. É a palavra de Deus sendo anunciada e aplicada em corações por meio do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque a criação não tem a capacidade de anunciar graça. Natureza e graça não se misturam. Por isso, da água não sai cura ou salvação, ou da terra. É só da cruz. É só do Evangelho. Deus
por meio do púlpito da criação, adverte, conquanto por meio do púlpito da cruz, salva. Enquanto o púlpito da criação deixa o homem indesculpável, o púlpito da cruz justifica-o. Enquanto o púlpito da criação deixa o homem com medo, atormentado, em pânico, o púlpito da cruz transforma-o. Eu nunca vi alguém se converter ao Evangelho por causa de uma enchente, de um tsunami, de um terremoto. Porque esses são recursos ou linguagens do púlpito da criação. E a criação não comunica graça. Só o púlpito da cruz que pode comunicar graça. Com certeza, digo isto, que existem milhares e milhares e milhares de pessoas vivas na Venezuela em choque. Que daqui a alguns meses, ou quem sabe dias, ou anos, vão se esquecer e vão continuar vivendo como viviam. Porque terremoto, porque tsunami, porque enchente, não tem a capacidade de mudar vidas. Tem a capacidade de deixar vidas indesculpáveis diante do Criador. Mas a cruz, o púlpito da cruz, o púlpito do Evangelho, este sim transforma, este sim muda, este sim endireita vidas. Então, quando a gente olha para tudo que está acontecendo, a gente não tem que olhar com a perspectiva de que isso vai mudar pessoas, vai gerar transformação comportamental, ética. Não, porque só o Evangelho, só o púlpito do Evangelho, só o púlpito da cruz tem a capacidade de justificar, de regenerar, de transformar. O púlpito da criação adverte. O púlpito da criação comunica juízos. Isso gera medo, gera pavor, mas não gera mudança. Por isso que a gente vê tanta gente que teve casas derrubadas, que teve parentes cujas vidas foram ceifadas por enchentes, por terremotos, por deslizamentos de terra, por um incêndio, que depois se esquecem e a vida continua do mesmo jeito. Sabem por quê? Volto a ressaltar. Porque o púlpito da criação não tem o poder de comunicar graça, mas juízo. Isso significa que tem o poder de deixar o homem indesculpável. Ei, em outras palavras, eu quero dizer, diz a criação, Deus existe. E um dia vocês vão encontrar com Ele. Conquanto o púlpito do Evangelho, o púlpito da cruz, tem um poder de transformar, de mudar. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Deus amado, Deus santo, nós te louvamos mais uma vez pelo privilégio que temos de termos sido alcançados não pelo púlpito da criação, mas pelo púlpito do Evangelho. Não pelo púlpito da criação que anuncia os juízos por meio dos terremotos, das enchentes, dos incêndios, mas pelo púlpito do Evangelho que anuncia Cristo, graça, misericórdia, que provoca, que gesta metamorfoses em vidas. Nós te louvamos porque nós fomos alcançados, portanto, pelo púlpito da cruz. As trombetas fazem parte do púlpito da criação. Tem muita gente hoje, creio eu, em função do que tem acontecido há milhares e milhares de anos, e hoje, entendendo, seja por segundos ou por minutos, ou quem sabe por meses ou até anos, que existe um Deus. Mas eu sei que isso não vai gerar
temor do Senhor, transformação de vida, porque esses eventos que fazem parte do púlpito da criação não podem gerar transformação, mas aqueles que se encontram com a mensagem do púlpito da cruz, esses são transformados, e nós entendemos pela fé que nós fomos encontrados pela mensagem do púlpito da cruz, pela mensagem do púlpito do Evangelho, e aqui estamos rendendo graças e louvores ao Senhor, em o nome de Jesus. Amém, amém. Eu quero convidar os presbíteros